Olá, leitor ou leitora! Eu sou a Raquel e hoje vou falar sobre os 2 últimos capítulos de ponto de vista de Daenerys Targaryen no livro Guerra dos Tronos. Então deixa já aí o seu like para ajudar o meu canal, porque às vezes você deixa para fazer isso depois e esquece, não é mesmo? Vou começar o vídeo agora falando sobre um herói. Existiu nas crônicas de Gelo e Fogo um homem chamado Azor Ahai, que durante a longa noite lutou contra os caminhantes brancos e os derrotou. Ele fez isso usando uma espada de fogo chamada de Luminífera. Essa espada foi forjada após Azor Ahai ter trabalhado por 100 dias e 100 noites, mas ela só se tornou luminífera quando ele esfriou a lâmina, introduzindo-a no coração de sua amada esposa Nissa. Então a profecia dá a entender que agora o Azor Ahai irá retornar novamente para enfrentar os caminhantes e que ele também terá de fazer um grande sacrifício matando alguém que ama. Existe a possibilidade de que vários personagens sejam o Azor Ahai, porque o George Martin, de propósito, criou situações diversas que nos permitem ter essa interpretação. E sim, a Daenerys Targaryen, uma mulher, pode também ser o Azor Ahai renascido, especialmente porque ela teve de sacrificar a vida de seu esposo Drogo, bem como também de seu filho, e porque ela tem dragões cuspidores de fogo. Então, em vez de termos uma espada luminífera, teríamos o dragão Drogon, por exemplo, usando seu fogo para matar os caminhantes e os Whites criados por eles. E é isso que você irá conferir na análise de hoje. Em seu 9º capítulo de ponto de vista, Daenerys está dando à luz, e ela já começa o capítulo dentro de um sonho, com a frase: asas encobriam seus sonhos febris. Mais à frente, ainda no sonho, ela viu a sombra de asas, e Daenerys Targaryen levantou o voo. Ela voava pelo mar Dothraki. Claro, todos nós que acompanhamos a série e que lemos os livros, sabemos o que isso significa, mas eu imagino que para os primeiros leitores, isso aqui deve ter sido uma coisa simplesmente fantástica, e todos devem ter tido uma surpresa absurda ao lerem esse capítulo, bem como o último. A Daenerys aqui está sonhando com um dragão, porque ela será a mãe de dragões, e ela vai voar porque ela vai montar em Drogon. Vou só salientar mais uma vez que ela nunca sonha com 3 dragões, ela sempre sonha com um apenas. Eu acredito que isso é um sinal de que os outros 2 vão morrer mais pra frente, e que vai sobrar só o Drogon mesmo. E tem mais, na passagem, é possível que também tenhamos aquela interpretação sobre a qual falei em meu vídeo de teorias alternativas parte 2, de que a Daenerys pode sim ser filha de Rhaegar e não sua irmã. Veja só o que Daenerys enxergou em seu sonho, e viu o irmão Rhaegar montado num garanhão tão negro como sua armadura. Veja a semelhança aqui, a Daenerys também irá montar um garanhão, ou seja, um animal macho esplêndido, nesse caso o Drogon, que é um dragão negro. Fogo cintilava vermelho através da fenda estreita da viseira de seu elmo. O último dragão, sussurrou tênue a voz de Ser Jorah. O último, o último. Dany ergueu o polido visor negro do irmão. O rosto que estava lá dentro era o dela. Aqui fica claro para nós que Daenerys é uma legítima Targaryen, que ela será forte, destemida e corajosa como Rhaegar fora. Ou seja, ela será como Aegon o Conquistador, não uma criatura desprezível e rastejante como Viserys. Ela é o último dragão, no sentido de que ela será a última de sua linhagem, porque ela é estéril e não irá gerar outros filhos. E tem mais, não sei se vocês conhecem a história do Último dos Moicanos, que por sinal é um livro ótimo, e o filme também ficou sensacional. Eu recomendo ambos, inclusive. Então, nesse livro, a gente passa a história todinha achando que o personagem principal é o último dos moicanos. Mas daí, no finalzinho da narrativa, ele morre. Só que a esposa dele estava grávida e ela dá à luz, e é esse filho dele que fica sendo então o último dos moicanos, sobre o qual o título do livro se referia. Para mim, a mesma coisa se aplica a Daenerys. Rhaegar era tido como o último dragão, mas ele morreu. E agora então, Daenerys, filha dele com a Lyanna, é que seria o último dragão. E você, concorda comigo? Dando sequência, depois de um sono muito perturbado, Daenerys desperta, diz que deseja segurar um ovo de dragão e só mais tarde, quando acorda de novo, é que descobre que o filho dela não sobreviveu. Em seu íntimo, ela já sabia disso, porque no sonho ela vira como o filho teria sido. Alto e orgulhoso, com a pele acobreada de Drogo e os cabelos loiro-prateados dela, com olhos violeta em forma de amêndoas. Mas quando abriu a boca, o fogo jorrou, e num instante ele desaparecera, consumido como uma traça
por uma vela, transformado em cinzas. A feiticeira Mirri Maz Duur lhe conta que fora ela mesma que puxara o bebê e que a criança era monstruosa e deformada. Tinha escamas como um lagarto, era cega, trazia um vestígio de cauda, pequenas asas de couro como as de um morcego. Quando a toquei, a carne desprendeu-se do osso e por dentro estava cheia de vermes e fedia a decomposição. Estava morta havia anos. E foi só então que finalmente Daenerys viu a verdade, que a feiticeira era uma mulher cruel e perigosa, que o sacrifício de sangue que a mulher havia realizado havia matado o filho dela no ventre. Ela achara que estava sacrificando o cavalo para ter de volta a vida do esposo, mas não. A magia da bruxa destruiu sua criança, e Mirri Maz Duur confessa que o fizera para impedir que o Rhaegal se tornasse o tal garanhão que montaria o mundo e saísse por aí queimando cidades. Mal sabe a bruxa que o filho de Daenerys, o Drogon, fará isso com muito mais eficiência que esse Rhaegal jamais faria. Enfim, para encerrar a história, o Calaçar todo debandou e ficaram apenas umas 100 pessoas com Daenerys, os velhos, os fracos e os doentes, pois conforme Ser Jorah lhe esclareceu, os Dothrakis seguem somente os fortes. Aquela moça que ela salvara do estupro foi capturada novamente, estuprada por dezenas de homens e morta depois. Ao saber disso, Daenerys jurou vingança dizendo: "Sou a filha do dragão e juro-lhe, esses homens morrerão aos gritos." Viu? Para mim, ela acabou de admitir que é filha de Rhaegar, porque o rei Aerys nunca foi de fato um dragão. E sabemos sim que ela vingará essa moça, matando todos os líderes dos Calaçares na cidade sagrada no futuro. Depois, Dany finalmente é levada à presença de Khal Drogo para ver o que ela havia comprado com o tal sacrifício de sangue. Para seu horror, ela vê que nada mais restou daquele homem que ela amara. O corpo de Drogo vive, mas ele vegeta, está cego, não fala, só come o que lhe põe na boca e só anda quando o conduzem pela mão. É uma visão insuportável para Dany. E ela sabe que o esposo também não suportaria ver-se naquelas condições. Seria a vergonha suprema para um líder invicto como Drogo, que nunca perdera uma batalha, que nunca tivera os cabelos cortados, terminar seus heróicos dias como um vegetal. E em um gesto de misericórdia, sob a luz das estrelas, pois os Dothrakis acreditavam que tudo de importante na vida de um homem deve ser feito a céu aberto. Daenerys, após uma longa sessão de carinhos não retribuídos, ajoelhou, beijou Drogo nos lábios e apertou uma almofada contra o rosto dele, asfixiando-o. Ou seja, se para ser Azor Ahai ela teria de sacrificar alguém que ama, Daenerys pagou o mesmo preço 2 vezes, pois ela sacrificou o filho e o esposo, os primeiros a lhe dar alguma felicidade nesse mundo. Em seu 10º e último capítulo, Daenerys dá o que em Assassin's Creed eles chamam de um salto de fé, não é mesmo? Baseando-se unicamente em sua intuição feminina e em seus sonhos premonitórios e naquela certeza que cresce dentro de si, ela acredita em si mesma e faz algo que nunca havia feito antes na vida. Em vários capítulos de ponto de vista seus, como no primeiro e neste aqui também, é relatado que ela gostava de banhos quentes, escaldantes, mas ela nunca havia sequer tocado fogo antes para ter certeza de que sairia ilesa desse contato. Mesmo assim, é o que ela faz. Ela prepara a pira funerária para Drogo, sacrifica um cavalo para que o esposo possa montá-lo nas terras da noite, amarra a feiticeira Mirri Maz Duur à pira para usá-la em seu sacrifício de sangue e diz um belíssimo discurso ao seu singelo Calaçar. "Serão o meu Calaçar. Veja os rostos de escravos. Liberto-os. Tirem as coleiras." Eu acho essa parte linda demais. Eu simplesmente adoro essa importância que a Daenerys dá para a liberdade. E sua luta contra a escravidão é muito nobre. "A cada um de vocês digo, deem-me suas mãos e seus corações, e haverá sempre lugar para todos." E então ela presenteia os 3 jovens guerreiros de seu Khas, Drogo, Aggo e Rakharo, com seus presentes de noivado, e os nomeia Co, pedindo que vivam e morram como o sangue de seu sangue, cavalgando ao lado dela para a manterem a salvo do mal. E os 3 aceitam os presentes, mas se recusam a dizer as palavras porque é humilhante para um Dothraki ser companheiro de sangue de uma mulher, porque só um homem poderia liderar um Calaçar ou nomear um Co. Somente Ser Jorah aceita fazer um juramento e se torna o primeiro de sua guarda real. Os 3 ovos de dragão são dispostos na pira em cima do corpo de Drogo, e Daenerys aguarda um sinal para acender a fogueira. E o sinal vem com o início da noite. A primeira estrela a surgir no céu era um cometa que ardia vermelho, vermelho de sangue, vermelho de fogo, a cauda do dragão. E Daenerys reflete que não poderia ter pedido
pedido um sinal mais forte. Ignorando os pedidos e os gritos de todos, ela entra na pira funerária, onde ardem os corpos de Drogo, de Mir Mazdur, o cavalo, e os 3 ovos de dragão são finalmente chocados. Quando o fogo morre, lá está ela, incólume, mas com os cabelos torrados. Uma coisa que a série fez questão de contradizer. 2 dragões estão mamando em seus seios, e o 3º dragão, o negro, está em seu ombro. Agora sim, perante essa demonstração de força espetacular, Drogo, Aggo e Rakharo se curvam e prometem ser sangue de seu sangue. Todo o seu pequeno calaçar lhe presta homenagem, e ela reflete que todos eles eram seus agora, hoje, amanhã e para sempre. Seus como nunca tinham sido de Drogo. 2 coisas me chamaram a atenção aqui, e quero compartilhá-las com vocês. A primeira é que na hora em que Daenerys está entrando na pira, ela vê coisas ali, semelhantes às visões que a Melisandre tinha quando olhava dentro do fogo. Entre as coisas que ela vê estão os leões e os lobos. Não sei explicar certinho o que essa visão significa, mas acredito que os leões se refiram aos Lannisters e os lobos se refiram aos Starks. A segunda é que quando os ovos estão se partindo, no livro nos é informado que o 3º crack foi tão sonoro e cortante como se o mundo se rasgasse. E naquela profecia da feiticeira do Dosh Khalim foi dito que o príncipe cavalga e será ele o garanhão que monta o mundo. Então, outra interpretação possível é que Daenerys será esse príncipe. Ela será o garanhão e ela montará o mundo. No caso, a expressão o mundo poderia se referir ao dragão negro Drogon, num sentido mais literal, se bem que eu não sei explicar direito ainda por que é que ele seria chamado de o mundo. Quero salientar também que o livro Guerra dos Tronos começa com Bran, após o prólogo, e encerra com Daenerys. Para mim, isso simboliza claramente que o futuro desses 2 personagens está conectado. Bran irá largar um dragão, e Daenerys, para mim, certamente não irá morrer nos livros, especialmente porque ela é uma personagem que evolui muito. Ela começa como uma menininha ingênua e indefesa, fraca, e ressurge forte e implacável, como uma fênix que renasce das cinzas. Ela evolui de vítima a líder de um povo, e uma pessoa que faz uma trajetória dessas é uma vencedora. Portanto, eu creio que ela vai sair ganhando nesse Jogo dos Tronos. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, siga-me nas redes sociais e até o próximo vídeo então. Tchau, tchau!